Bom, obrigada, primeiramente, você está aqui conversando com a gente. É um assunto muito novo para mim, então você vai ter que explicar bastante. Eba! Você é especializada em neurociência e desenvolvimento infantil. Então vamos começar por aqui. Explica pra gente um pouco sobre esses dois temas. Sim, vamos lá. Bom, na verdade, eu sempre fui muito apaixonada pelo comportamento humano, né? Desde criança eu queria muito entender. Por que uma pessoa age assim? Por que a outra age assado, né? Eu fui me tornando uma adolescente muito questionadora, querendo não só entender os meus próprios comportamentos, mas o comportamento do outro. E fiz biomedicina, né, como primeira formação. Na época, a neurociência não era avançada como é hoje. Me formei há mais de 20 anos atrás. Então, querendo ou não, o campo da neurociência ainda é algo muito recente, inclusive, assim, no Brasil, né? Nos Estados Unidos já é mais antigo. Mas tudo que era relacionado a desenvolvimento, comportamento, entender o cérebro, entender a genética, tudo isso me fascinava muito. Só que eu não conseguia ainda compreender, por exemplo, fazer a ligação que eu fiz sobre comportamento e saúde emocional, saúde mental e saúde física. O que me deu essas respostas foi a neurociência ao longo dos anos. Então, depois que eu me tornei mãe, comecei a enfrentar desafios na educação dos meus próprios filhos. Falava, caramba, mas por que eu tô agindo de uma forma que eu não gostaria? Eu não queria gritar, eu não queria me descontrolar, né? A gente sabe, a gente não quer, a gente quer dar o nosso melhor. De repente, quando você vê por que você está fazendo exatamente aquilo que você não queria, eu ficava tentando entender isso e tentando mudar isso em mim também. Quando eu comecei a estudar neurociência, eu encontrei todas as respostas para padrões comportamentais, hipervigilância, sabe quando você fica o tempo inteiro atento com o que está acontecendo, o que o filho está fazendo, o que o filho não está fazendo, aqueles comportamentos impulsivos. Então, fui estudar neurociência, me especializei nessa área e em desenvolvimento infantil. Porque quando a gente começa a olhar para a vida adulta, olhar não só para o comportamento adulto, mas para todas as dificuldades que uma pessoa enfrenta ao longo da vida, seja no relacionamento conjugal, seja com os amigos, seja no trabalho, você vai encontrar as raízes dos desafios que essa pessoa enfrenta lá atrás, na infância. Então, muita gente busca terapia, né, para entender a própria história, ressignificar, o que é muito positivo também. Mas a neurociência me trouxe respostas de uma forma que fez muito sentido por eu ser uma profissional da saúde e compreender. Olha só, o que sistema nervoso, né, tem a ver com emoções? Tem muita coisa a ver. Então, eu falo que a gente entender a biologia do filhote da nossa espécie, como a gente funciona, é importante para a gente entender o nosso comportamento. Faz sentido? Muito sentido. Eu até vi um documentário que falam que, você que é especialista nisso, que os 5 primeiros anos da infância de uma criança é fundamental para o que ela vai se tornar como um adulto inconscientemente da história. É real isso? É real. Na verdade, os 7 primeiros anos são fundamentais, esses primeiros 7 anos da infância. E do 0 aos 3 é um período muito crítico de desenvolvimento cerebral, né? E a gente não tem esse conhecimento. A gente pensa, não, é um bebê, acabou de nascer, né? Não sabe de nada. Não, ele não vai lembrar conscientemente, mas ele vai lembrar inconscientemente, né? Existem memórias explícitas e existem memórias implícitas. A memória explícita é aquela que você tem uma memória, você lembra onde você estava, com quem você estava, o que você falou, o que você não falou. E a implícita não. Por exemplo, você pode, de repente, depois de grande, sentir um perfume e falar, nossa, quando eu sinto esse cheiro, me dá algo ruim. Uma memória, pode ser uma memória implícita de algo, entendeu? Que aconteceu no passado, seu pai brigou com você e estava usando um perfume. Entende? Isso é memória implícita. Entendi. Então, o corpo guarda marcas, né? Traumas que acontecem nesse período inicial da vida, a criança pode não lembrar conscientemente, mas ela reage a isso que aconteceu. O comportamento dela demonstra que algo não está bem dentro dela, né? Então, do 0 aos 3 anos é quando o nosso cérebro está fazendo o maior número de sinapses cerebrais, que é o quê? Aquelas conexões, né, entre os neurônios. Então, a criança está num desenvolvimento igual a gente nunca vai ter depois, em outra fase da vida. É o crescimento do cérebro ali? O cérebro amadurecendo, na verdade, porque quando a gente nasce, nosso cérebro, que é a parte racional, pensa assim, o que está dentro da nossa cabeça chama encéfalo. As pessoas acham que é cérebro, mas não é. O nome, né, de toda essa massa é encéfalo.
O cérebro Eu já é uma sabia tudo parte. errado, né? O cérebro é uma parte do encéfalo. E Entendi. o cérebro nasce imaturo. Né, o principal parte do cérebro é o córtex pré-frontal. E essa parte que é responsável por a gente pensar, raciocinar, prever as consequências das nossas atitudes, ter, por exemplo, controle emocional, controle de impulsos. E isso nasce totalmente imaturo no ser humano. Entendi. Nós só vamos começar a ter amadurecimento dessa região por volta dos 4 anos de idade. Então, você vê, essa história de achar, a criança tá fazendo manha, né, para me pirraçar, tá fazendo manha para me atacar. Não, Não é possível que seja, porque o cérebro dela ainda não pensa racionalmente. Ela não tem habilidade cognitiva para falar, não, eu vou ter um comportamento assim, para Pra fazer pirraçar o meu aquilo. pai. Então, os comportamentos da criança são motivados pelas emoções, pelo instinto, e também de forma inconsciente para ela conseguir suprir as próprias necessidades físicas e emocionais, né? entendi. Por exemplo, a criança, ela pode fazer uma birra porque ela percebeu que quando ela chora e se joga no chão, ela Ok, recebe atenção, mesmo que negativa. Então, ela faz uma associação, mas entendi. não é racional, entende? Entendi. É uma pergunta meio bem leiga. Existe criança que nasce ruim? Olha, eu não acredito nisso. Sabe o que eles falam assim? Ah, essa criança é ruim. Sim, assim, Existe isso ou eu não não? acredito nisso, Tá, né? Quando eu olho para a biologia humana e olho para a neurociência, a gente nasce sem repertório de vida. Lógico, você chega com uma bagagem sim. genética, uma bagagem até epigenética, né? Que o ambiente veio moldando os seus pais, os seus avós. Desculpa. E tem 1%, em média, da população que nasce psicopata. Quer dizer, 1%. Mas, Nasce com psicopatias que elas vão ter uma tendência, né? A serem pessoas com uma índole de causar dor no outro, né? De querer judiar de um animal, mas isso é 1% da população. mas existe vários tipos de psicopatias, não? Não, sim, mas eu falo, o psicopata, aquela pessoa que nasce desde a infância e tal, é 1% da população. Entendi. Entende? Então, Sem o, sei lá, sem o sentimento de compadecer com o outro e a tal. empatia, você fala, a empatia ela vai sendo desenvolvida com o passar dos anos. Ninguém nasce Psicopata tem? empático. Não, Ele não psicopata tem não esse, tem. tipo, Não, essa coisinha. não. Então é 1% que nasce sem esse sentimento. 1% da população mundial nasce com algum tipo de psicopatia. Então, tirando esse 1%, 99% é moldado pelo meio, é moldado pelo ambiente, é moldado pelas suas relações. Então, se você cresce num ambiente violento, você vai aprender a agir daquela forma. Tanto é que, estudando muito sobre comportamento criminoso, por exemplo, mais de 90% dos criminosos presos de alta periculosidade vieram de lares violentos, vieram de lares abusivos. Eles não nasceram maus, mas eles foram criados em um ambiente sem afeto, desprovido de amor, de respeito. Então, ele não aprendeu nem a se amar e nem a amar o próximo, né? Então, quando os pais falam, ai, que criança terrível, nossa, esse menino é mau, na grande maioria das vezes, é falta de compreensão do comportamento infantil. Entendi. Entende? Porque a gente vem de gerações que não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, né? Sim. Então é facilmente uma criança que tá ali chorando, ai, tá fazendo manha para me atacar, ai, eu não vou pegar no colo porque vai ficar mimado. E na verdade, nós somos seres humanos, mamíferos, a gente precisa de colo, a gente precisa de afeto, a gente precisa que as pessoas olhem nos nossos olhos, que conversem com a gente, que reconheçam aquilo que a gente sente. E as crianças têm essa necessidade muito maior, né? Porque elas estão se construindo. Mas eu acho que é difícil, né? Quando você tem um filho, não tenho filho, mas eu acho que tem uma mudança toda também na tua vida, ninguém te ensina aquilo que é, você cansa, você tem uma coisa também de você que é difícil você... Muito. Às Muito vezes desafiador. você falou, eu me via gritando, eu não É, queria gritar porque você é humano, você erra e tal. é. Tinha que ter, né, gente, uma educação de pai e mãe, porque é uma parada Muito. estressante mesmo. Muito. Você Esse é não o meu dorme. trabalho. Não, você não Então, dorme. no começo, não. É muito desafiador e, como você falou, ninguém é preparado para isso. Eu acho que educação emocional, por exemplo, a gente devia ter na escola. E todo mundo julga, né, também. Tem Julga. essa. As pessoas julgam. São vários problemas, na verdade, né? É a falta de educação emocional, é a falta de compreensão do comportamento,
infantil. É um problema da crítica e do julgamento, né, alheio. É a busca pela perfeição. Eu quero ser uma mãe perfeita, eu não quero errar. Isso não existe, né? A gente vai errar. A partir do momento também que eu não aceito os meus erros, eu não vou aceitar os erros do meu filho. Com a mesma régua que eu vou me punir, eu vou punir uma criança que está em desenvolvimento, que está aprendendo, que acabou de nascer, não é? Então, assim, todo esse trabalho surgiu da minha dor na maternidade. Então, como mãe, passando pelos desafios de educar meus próprios filhos, falei, gente, eu preciso começar a estudar para entender de fato o que acontece com a criança, porque tudo que eu aprendi até hoje não dá certo. O que a gente aprende? Tem que bater, tem que pôr de castigo, tem que gritar. Você tem que ir, né? Só que quando eu agi assim, eu me sentia mal e ainda vi o comportamento deles piorar, porque no outro dia tudo estava igual de novo ou pior. Falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Algo não tá fazendo sentido. Assim. Como que minha mãe ou a minha avó ou as pessoas batem nas crianças e tá tudo bem? Não tá tudo bem. Porque até se estivesse tudo bem, ninguém ia ter dificuldade para educar um filho, você concorda? Sim, total. Era só dar um tapa e pronto, nossa, virou um santo. E não é isso que acontece. Então, a maternidade traz essa dor, mas também traz uma oportunidade de você revisitar a tua história, aprender novas formas de agir, né? Buscar autoconhecimento. Até porque o adulto é você ali, né? Você que tem que ir atrás. Exatamente. Você é o adulto. Você tem um cérebro maduro. Você consegue usar a razão para lidar com a emoção. Supostamente deveria. Sim. Mas muita gente, mesmo sendo adulto, não consegue, né? E espera que a criança consiga. E olha que incoerente, né? Eu sou mãe, não consigo controlar o que eu sinto, eu não consigo acolher as minhas emoções e lidar com elas, mas espero que uma criança de 2 anos consiga. Sim. Então tem isso também, da gente poder ser exemplo, né? Porque não é só falar o que sente, ou o que você quer que seu filho faça. É ser exemplo de como é que faz, na prática, né? Atuar em uma área ligada ao bem-estar psicológico das pessoas sempre foi um desejo ou não? Foi só depois da maternidade? Então, assim, eu acho muito engraçado. Um dia eu vim aqui pro Brasil, saí para jantar com uns amigos de infância, e eu tinha mudado de profissão recente, assim. Tem acho que uns 5 anos que eu tô nessa área. Eu tinha acabado de mudar de área. Antes era o quê? Não, eu sou biomédica, mas eu também sou administradora. Eu tive uma época da minha vida, 12 anos no mundo corporativo. Mentira! Sério. Deve ter visto muita coisa lá também, né? E aí eu só retomei... de logo ali também, gente. É verdade. Não é uma coisa leve. E eu trabalhava na área financeira, pensa só. Maria. E aí um dia, com esses meus amigos, eu achei muito interessante. Uma amiga perguntou assim, Thelma, mas por que você mudou de área? O que aconteceu, né? O que houve? Aí o meu melhor amigo, assim, best friend ever da infância, falou assim, gente, a Thelma nasceu para fazer isso, ela só demorou para descobrir. Porque desde criança, ela que me aconselhava, ela que me ajudava, ela que me dava conselho na adolescência. E aí eu falei, gente, é verdade. Eu sempre fui aquela menina que... Tava olhando o outro. Eu sempre quis entender, né? Não só o comportamento do outro, mas o meu. E eu lia livros, muitos livros sobre isso, sabe? Inúmeros, centenas. Então, os amigos terminavam com as namoradas, vinham atrás de mim, entendeu? Tinha alguém com problema. Então, assim, quando eu parei pra pensar, eu falei, gente, realmente, como eu amo tanto compreender o ser humano, tudo se encaixou perfeitamente. Porque no fundo, agora, eu não entendo só o comportamento humano, né? Mas eu entendo o desenvolvimento lá na base. Que é quando a vida começa, que é lá na infância. E como a infância molda grande parte do adulto que seremos, né? Grande parte ou o adulto em si? Óbvio que você tem escolha, você depois vai buscar ajuda para ter um autoentendimento e tal, mas eu não sei, não pode falar que você molda quem você vai ser. Sabe por quê? Não, porque olha só. Você, depois de adulto, você começa a tomar suas próprias decisões. Claro, tem gente que fica muito... Esse assunto dá pra... gera uma discussão. Quando eu falo grande parte, é porque nem todo mundo... Isso não é uma regra, entende? Sim. Vai ter pessoas que vão conseguir perceber e falar, caramba, isso não é legal. Muito cedo na vida e falar, não, vou fazer diferente. Já tem outras que não vão conseguir. Vão ficar repetindo aquele padrão nocivo, tóxico, sem entender por que estão fazendo. Né? Existem inúmeros padrões que a gente poderia citar. E depois de muitos anos é que essa pessoa fala, caramba... Até do modo que você cria o teu filho, como teu pai que te Exato. criou, que você acha que é assim que tem que fazer. Então vai chegar um momento em que você vai se questionar, mas nesse momento você já pode estar com 30 anos, com 40 anos, olha quanto tempo de vida, né?
Você passou Podia ter ali. sido melhor. Podia. Então eu sempre falo que não tem como a gente passar pela infância sem marcas, sem algum trauma. Mas tem como a gente minimizar esses danos, né? E fazer com que essas crianças cresçam com autonomia, com autoestima, com senso de capacidade, né? Com que ela consiga perceber o quanto ela é capaz, respeitar o próximo, conhecer as próprias emoções. Quantos adultos até hoje não sabem nem o que estão sentindo? Não conseguem nem lidar. Ai, não sei se eu tô triste, não sei se eu tô com angústia, né? Aí vai usar droga, vai fumar, vai beber, porque não consegue administrar o que sente. Então, eu acho que a gente está diante de uma geração que nós temos a oportunidade de dar uma educação emocional que a gente nunca recebeu antes, né? Uhum. Mas para isso o adulto precisa parar e falar, opa, Tem que ter um entendimento sobre isso também. ele precisa querer mudar. Então eu falo que para a gente melhor educar, a gente tem que se reeducar. Não tem como. Verdade. Seu segundo livro, Educar é um Ato de Amor. Não, esse não. É autora do livro Pais que Evoluem. Sim, Esse é o segundo ou É o não? primeiro. É o primeiro. é. Que em 2020 foi um dos 10 livros de não ficção mais vendidos no Brasil. Conta um pouco, então, desse primeiro. Ah, tá. Bom, Pais que Evoluem foi meu primeiro livro. Nele eu conto a minha jornada desde que eu me tornei mãe, como que foi para eu chegar, né, nesse lugar de hoje me tornar uma pessoa que atua nessa área, que ajuda outros pais. E eu trago também a importância da infância do adulto na educação das crianças, porque se a gente não compreende a nossa história, não olha para ela e não ressignifica, não tem mudança. Sim. Então eu falo muito de padrões inconscientes, né? Eu falo como que a gente molda quem somos, né? O aprendizado da infância, como que isso vai, de fato, impactar as nossas atitudes. Então, é onde os pais, muita gente que não tem filhos lê esse livro e fala, gente, esse livro tinha que chamar Pessoas que Evoluem. Thelma, você me ajudou a me entender. Então, tem adolescentes que leem, porque é como, na verdade, a gente interpreta aquilo que nos aconteceu. E como que essa interpretação acaba impactando quem somos, né? É mais uma transformação da pessoa também para poder passar adiante. E você começar a entender onde é que você está patinando, né? Qual área da sua vida e por quê. Então, quando a gente começa a agir para mudar os nossos padrões, a gente muda também os nossos resultados. Você Sim. consegue ter mais felicidade, mais alegria, mais leveza, mais autorresponsabilidade, né? Você sai daquele lugar de vítima. Porque eu falo que como crianças nós somos vítimas, mas como adultos é nosso dever, né? Buscar conhecimento para mudar os nossos padrões. Ninguém vai vir fazer isso por nós. Somos nós que temos que fazer. Então esse primeiro livro, ele foi lançado em plena pandemia e os pais ficaram presos, né, com os filhos em casa. Foi aquele desespero. Até porque estava um caos. Escolas ninguém- fechadas, meu Deus. E tinham muitos pais que não conheciam os próprios filhos, né? Quem cuidava era a babá, ficava na escola o dia inteiro. Então, de repente, eles se viram diante de uma criança. Meu Deus, o que eu faço? Não tem escola, não tem babá, muita gente surtou mesmo. Então, acho que também o sucesso desse livro veio, em grande parte, pelo momento em que ele foi lançado, né? As pessoas realmente vieram buscar ajuda e foi muito bom. Eu acho que tudo tem um lado positivo, né? Muitos pais puderam, de fato, conhecer os próprios filhos, se aproximarem deles. No início, é um impacto, né? Assim, de dor. Meu Deus, o que eu faço com essa criança? Sim. E agora? Mas muita gente conseguiu passar por esse processo e sair dele melhor, né? Com mais conexão, com mais presença, com mais Tem uma proximidade. idade para você conseguir começar a entender isso, de buscar uma ajuda, não? Como adulto, você fala? Como adulto. Ah, não tem. Não. Não tem. Por exemplo, ontem eu fui na live da Tatá. A Tatá é super jovem, né? E ela estuda, busca conhecimento, ela quer melhorar. E normalmente as pessoas demoram mais tempo, né? Então, Sim. hoje em dia tem mães que me seguem com 20 e poucos anos, outras de 40, estão começando, outras com 50. Tem vó. Tem vó que chega lá e fala, nossa, Thelma, eu errei muito com os meus filhos, mas eu não vou errar com os meus netos. Então é muito bonito isso, né? De ver que sempre é tempo de aprender a fazer diferente. Mas é lógico que quanto antes melhor, né, Jane? Melhor até para você, né? Para evoluir como pessoa. Exato. E o segundo livro, Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência. Sim, esse aí já é mais baseado em neurociência mesmo. Mas seria uma continuidade do primeiro ou são abordagens diferentes? São abordagens diferentes, mas eu diria que sim, você deveria ler primeiro Pais que Evoluem, depois esse segundo, porque é a evolução do conhecimento, né? Eu falo que o Entendi. conhecimento nunca para. Eu escrevi esse, já vou escrever outro, e eu acho que cada um vai sendo diferente do outro.
O segundo, eu trago muitos estudos científicos já. Falando, né, com Entendi. estatísticas, com números, como que a infância impacta a saúde do adulto, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física. Então, para quem gosta, né, de saber o porquê das coisas, é um livro que já traz um teste de traumas, entende? Você já consegue saber, caramba, olha só, eu tenho muitas coisas traumáticas na minha vida, isso já vai trazendo tomada de consciência para você poder, inclusive, buscar ajuda se for preciso, né? Não adianta você falar pro outro, a pessoa tem que ver. Por exemplo, você tem um irmão que você acha que ele precisa de ajuda. Hum. Adianta, às vezes, você falar pra pessoa e a pessoa Se não ele não achar. quiser mudar, não. Se ele não achar que tem problema. Ou às vezes ele tá perdido, não sabe se tem problema, não tem. Você consegue fazer uma terceira pessoa falar pra ela? Olha, eu vejo assim, nós só podemos mudar a nós mesmos. É muito difícil mudar alguém. Você já tentou mudar alguém? Não, mas porque eu não acho que muda. É muito difícil. Ninguém Tem- muda. Você tem se gente- adapta, tem mas gente- mudar não muda. Pois é, isso que eu tô falando. Então tem gente que separa, o casamento acaba, porque você quer que aquele marido seja daquele outro jeito. Você casou com ele de um jeito, né? Aí você quer mudar ele, ou então ao contrário. contrário. É. Então eu acho que a gente pode é inspirar as pessoas a mudarem. E aliás, é o que eu tento fazer todo dia na internet. Eu não chego ali e falo, olha, você tem que mudar, o que você tá fazendo é errado. Eu não falo isso. Até porque a pessoa nunca vai ficar igual. Ela tem uma mudança conforme os anos vão passando. Então assim, eu acho que, por exemplo, eu mudei porque eu percebi que eu precisava mudar. E o meu marido mudou porque me viu mudar. Então a Entendi. minha mudança inspirou ele a mudar. Entendi. Em nenhum momento eu cheguei para ele e falei, você tem que mudar, você não pode mais fazer isso, você não pode mais agir assim. Ele chegou para mim e falou, nossa, me ensina o que você tá fazendo, porque isso aí funciona. Ah, que legal. Agora imagina se eu falasse para ele assim, olha, você para de gritar com as crianças, para de ficar dando tapa nelas, e eu continuasse fazendo isso. Faz sentido? Zero. Então, mas se ele vê aquilo fazendo, eu mudando, e aquilo realmente dando um resultado positivo, opa! Então eu acho que a gente consegue inspirar as pessoas. Você pode falar, você pode apresentar um novo caminho. Sim. A pessoa pode até refletir, mas a mudança cabe a ela fazer. É o quê? Uma terapia isso? A pessoa faz Não. uma terapia ou ela vai buscar um conhecimento e um entendimento dela? Como que ela chega ao resultado que ela quer, assim, do que- entendimento? É um estudo? Como que faz? Bom, educação neuroconsciente é uma abordagem educacional baseada num tripé, que é tomada de consciência, autoconhecimento e conhecimento. Tá. Pensa comigo, tem como eu mudar uma coisa que eu não tenho consciência? Não tem. Não, você nem sabe que tem. É. Aí vamos supor, você passou a vida inteira gritando com as pessoas. Você acha que aquilo é o normal? De repente você arruma um namorado que chega e fala baixo com você. E aí você grita com ele não grita de volta com Aí eu você. tive um namorado que falava que achava uau que eu falava palavrão. Eu falei, amigos, fala um vai tomar no cu que você vai ver. Desculpa a palavra. Eu falo, às vezes é tipo, saiu, porque não é a palavra e o ato que eu tô mandando. Você tá mas tentando se acalmar. sabe quando é uma expressão que te cospe? Eu acho horroroso. Uhum. Mas, às vezes me dá uma calma, sabe? Tipo, sozinha, não é que eu vou Uhum. mandar. Nossa, me alivia um pouco. E ele odiava, queria me controlar. Falava, ai, olha, você não fala, mas me deixa no meu canto. Então, mas... É uma maneira que eu sentia de me aliviar, sabe? Tipo, ai, caralho, sabe aquela Uhum. coisa? Não tô falando que tá certo ou errado, mas às vezes a pessoa tenta mudar a outra, que eu não via o jeito de mudar ali, entendeu? Eu não vi o outro caminho de Então, mudar. mas aí você só vai mudar se você quiser. É, Não adianta ele falar. Mas vamos não supor que adiantou. você reconheça e fala assim... Terminou. Pode ser esse ponto, qualquer outro ponto. Sim. Só vai mudar se você falar, caramba, Realmente. eu acho que ele estava certo, eu acho que faz sentido, eu quero mudar isso. Aí o que você vai precisar? Treinar um novo padrão. Sim. E treinar dá trabalho. Muito. Não é automático, porque o que é automático? É aquele padrão que você já repetiu milhares de vezes, certo? Sim. Quando você dirige um carro, você precisa pensar? Não. Você está dirigindo há anos. Lá no Sim. primeiro dia você tinha que pensar. Então, todo novo aprendizado é um processo. E eu acho assim, quando eu falo que a gente tem que se reeducar para melhor educar, é esse processo de tomada Entendi. de consciência e treinar novas formas de agir. E nem todo mundo está disposto, que dá trabalho. O que é mais fácil? É eu gritar, mandar todo mundo xingar, ou eu falar, caramba, deixa eu ver o que eu tô sentindo, frear esse impulso aqui. Deixa Eu vou ouvir pra pensar ver. sobre isso. Quando eu tiver calma, eu converso. Ah, não, mas ele me irritava mesmo que não tava. Oi?
Ele irritava também, mesmo quando eu não tava brigando. É complicado, então você tinha que terminar mesmo, minha filha. Ainda bem que acabou, né? Qual é a relação entre educação infantil e ciência? Educação infantil e ciência. Bom, é aquilo que eu falei, se a gente não conhece o desenvolvimento, né, de uma criança, você vai esperar dela algo que ela não pode te dar. Você vai ter expectativas reais em relação ao comportamento infantil e que vão contra a nossa biologia. Por exemplo, esperar que uma criança de 2 anos fique sentadinha, que ela fique Quieta. parada, que ela fique quieta, ou que ela não brigue com o amigo, né? Ou que ela empreste o brinquedo sem reclamar. Isso são expectativas irreais. E aí, quando você quer que isso aconteça a qualquer custo, o que você vai usar? Força, agressividade e violência. Sim. Então, a não compreensão do comportamento, do desenvolvimento humano desde a infância é a raiz da violência. Sim. Então, eu vou fazer o quê? Vou bater nessa criança porque ela é terrível. Eu já falei para ela emprestar o brinquedo pro amigo. Não ser egoísta. Eu já falei para ele ficar sentado aqui e a criança não fica. Não fica porque a gente não foi programado para ficar sentado. A criança quer andar, quer subir na árvore, quer correr. E os pais hoje querem o quê? Dar um celular para a criança. Pra acalmar. Para ela ficar lá, sem falar, sem se mexer. Aí você tira o celular, a criança chora. Fica inquieta. Fica desesperada. E o pior, né? Aí ela não aprende a socializar, não aprende a se relacionar, não aprende a lidar com o que ela sente. Aliás, esse tem sido um problema muito sério, né, Giane? Para a infância, para o desenvolvimento. A gente que está preocupado com o desenvolvimento infantil, a gente vê criança de 6 meses olhando para uma tela. Né? A Associação Americana e Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de telas por crianças menores de 2 anos. Por quê? Porque é a época que o cérebro está a milhão. Inclusive, desenvolvendo a habilidade da fala. Quantas crianças com atraso de fala hoje em dia? Porque não saem da tela. Não olha para o olho da mãe, não olha para o rosto do pai, não conversa, né? A gente aprende também olhando para o lábio, Óbvio. conversando assim. Então, a gente vive aí uma epidemia de atraso de fala, por conta do excesso de telas, né? Você acha que a mãe e o pai vai acabar vendo isso quando ele estiver entrando numa adolescência, por exemplo? Ou pode ver isso até antes um pouco? Eu trabalho para que eles vejam antes, né? Eu trabalho para que eles vejam antes. Porque o que tem de adolescente depressivo, isolado dentro de um quarto, não tem um amigo, né? Não quer sair de casa e entra em depressão. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Eu acho que todo mundo que tem filho deveria buscar conhecimento de fato para educar, né? Eu acho que colocar criança no mundo, gente, é algo muito sério. Então, É saber conviver em uma sociedade, né? Ter essa frustração de você chegar num trabalho e levar um não, sim, ser rejeitado, de tudo faz sentir, parte. sentir eu passei isso esses dias. Eu vi uma menina super jovem. Óbvio, você está num trabalho novo, você não tem experiência, e a pessoa, ela desistiu. Porque ela não soube lidar com essa pressão de não saber fazer e Ter que treinar uma nova habilidade. cara, isso, assim, para quem vem de uma época que você tinha que fazer a coisa, você tem que saber lidar com isso, e você até coloca, não sei, pelo menos eu uso isso, pro meu crescimento Sim, de... enfrentar um desafio e vencer. E tudo bem se eu não for bem. Então, já que eu quero fazer isso, eu não fui bem aqui, eu vou estudar para ser melhor, para conseguir Sim. o meu melhor naquela parte. Mas eu vi uma dificuldade, eu comecei a prestar atenção. Essa não geração era isolada. toda. Não era isolado isso. Mas sabe por que isso acontece? Como é que é hoje em dia quando você quer pedir comida? Você aperta um botão, o iFood vem e te entrega, não é? Você quer assistir um filme, você vai lá, Netflix tem milhares de filmes. Você cansou de um, vai ver o outro. Como é que era antigamente? Passava o Smurf na TV, Caverna do Dragão. Chaves. Tinha hora para passar, não Quando é? pegava, né? Hoje em dia, não. É tudo muito rápido, é um clique. Né? Ela não quer esperar. Não quer esperar nada, tá tudo pronto. Amor, eu fui fazer minha casa, eu ia botar uma TV no quarto dos meus enteados. Não precisa. Tudo no celular, no computador. Eu falei, gente, era o meu sonho ter uma TV no meu quarto quando eu era criança. Pois é. Então, assim, a gente tem que cuidar disso, né? Tirar... Claro que tem que usar, a gente está no mundo tecnológico, mas Óbvio. limitar o uso e ser firme quanto ao limite de uso, né? Muitos pais falam para mim, mas eu tirei o celular e ele chorou. Ué, quer dizer que chorou, aí você faz o que ele quer? Não é assim, né? Tem um limite de tempo para se usar? Tem, né? Tem. Bom, assim, a Academia existe uma Americana regra? existe. Do 0 aos 2 anos é 0 tempo, né? Dos 2, se eu não me engano, até os 6 é 1 hora por dia. Dos 6 para cima,
de 2 a 3 horas, mas tem criança que fica 8 horas por dia na tela, não faz mais nada. Entendeu? É uma criança que não conversa, que não socializa, irritada, briga, porque ela entra em abstinência quando ela sai da tela, tá viciada. Isso Sim. é igual cocaína. Ativa o sistema de recompensa do cérebro, né? Então, quando você tira o estímulo, vem a abstinência. Aliás, eu estava nos Estados Unidos um dia, gente, fiquei tão impressionada. Foi a cena mais impressionante que eu vi até hoje, de vício em telas. Tava num restaurante e a criança tava muito nervosa porque tinha acabado Quantos a... anos? devia ter uns 6, 7 anos. Acabado a bateria do celular. E ela começou a gritar com a mãe dela. Gritar mesmo, assim, no meio do restaurante. Você viu? Acabou minha bateria. E aí ela foi procurar uma tomada e não tinha no restaurante. A menina entrou em surto, sabe? Batendo na mesa, a mãe assim. Eu falei, gente, olha, isso é um caso já de dependência monstruosa. Coisa, a menina não consegue viver sem a tela, entendeu? E eu acho, sinceramente, que nós vamos ter muita clínica para tratar vício em telas, porque está afetando a saúde mental das pessoas, emocional, e trazendo depressão. Crianças que não fazem esportes, né, não ficam só sentadas. Imagina, esporte é fundamental. E os pais, o que fazem? Chega do trabalho cansado, pega um celular e dá pro filho. Ai, me deixa em paz. Gente, final do dia, vocês têm que deixar o celular de um lado, vai dar atenção para essa criança, vai brincar, vai jogar bola, tira ela da tela. Viver, né? Viver a infância. Então, assim, isso é muito sério. E isso também para os relacionamentos em geral, né? Sim. Você vai num restaurante com uma amiga, larga o celular, conversa com ela, olha para os olhos dela, ouve o que ela tá dizendo. Então, é complicado, muito. Ficou 24 horas, né? Nessa coisa de... É. Eu percebo muito em evento que eu vou, às vezes a pessoa nem tá vendo o que tá acontecendo, ela posta, né? Porque tudo bem, gente. A gente às vezes vai no evento, posta, aí ela postou e continua ali. Ela não tá no evento, né? Tá na internet olhando o que tá Ali é acontecendo. muito mais importante do que tá acontecendo. Eu acho muito louco. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? É certo comparar o vício de tela com o vício de... com dependência química? É. Assim, é diferente porque a dependência química, você tá colocando uma droga dentro do seu corpo, né? Sim. Existe uma substância, você é dependente de uma substância. Mas se você for olhar para termos de comportamento e de se sentir mal sem, você sente falta igual, entendeu? Entendi. Seja um vício em Não é doce. químico, mas... Tem gente que é viciado em comer doce, tem gente que é viciado em assistir pornografia, tem gente que é viciado no celular. É um vício. Entendi. E todo vício, ele envolve o sistema de recompensa do cérebro, ele libera dopamina. E o corpo, quando você está viciado, o que ele faz? Ele quer trazer os níveis de dopamina para um nível estável. Aham. Ele tenta fazer isso, porque fica muito alto, né, por causa do vício. Você quer o estímulo, essa coisa de ficar passando assim, ó, pro lado. Ai, deixa eu ver o que vem, deixa eu ver o próximo vídeo. Aham. Isso, né, vai liberando muita dopamina e o corpo fala, caramba, tem muita dopamina, vamos trazer isso para baixo, chama homeostase esse movimento. Só que quando ele tenta trazer a dopamina para esse nível normal, muitas vezes ela vai para baixo, ela Entendi. cai abaixo. Então é muito comum que o vício traga depressão. Por isso que você bebe num dia, você beber muito, no outro dia você tá triste, entende? Você fica muito na tela, depois sai Amor, eu dali, você fico tá doente. angustiado. Depois dos 40 é doença. Aí. Você fica mal que, puta, teu corpo morre. Pois é, então assim, o vício traz isso. Por isso, quando você tenta tirar o celular de uma criança realmente viciada, ela pode ficar extremamente agressiva. Tem caso de criança que quebra tudo em casa. Então, assim, você vê, já é um caso de tratar uma dependência química, né? Igual dependência química. É ir tirando aos poucos, sabe? E adicionando outras coisas, fazer terapia. É uma reabilitação. Essa pessoa precisa aprender a viver de novo em sociedade, em conversar, em fazer um esporte. Mas aí eu acho que nesse caso também os pais têm que entrar junto para também ter um entendimento. Totalmente. Não é e só os a pais criança. também precisam largar a tela, né? Exatamente. Porque para a criança chegar nesse ponto, os pais também estão viciados e não largaram a tela, né? A ponto de dar um celular para uma criança de 3 anos, 2 anos, um iPad. Dá, né? A criança tem o iPad dela, sem limite de uso. Esse é um caso, assim, hoje em dia a gente precisa pensar muito. Quais processos e ferramentas você aplicou no desenvolvimento da abordagem educacional neuroconsciente? Bom, na verdade, a educação neuroconsciente é um conjunto, né, de conhecimento acumulado ao longo de muitos anos. Mas a base principal das pesquisas que eu uso é baseado em neurociência social, que é um campo novo da ciência, né? Nos Estados Unidos já existe aí há uns 40 anos. Então, é justamente pesquisar, né, como é que funciona o cérebro
né? Diante dos relacionamentos, qual que é o comportamento humano, como que a neurociência explica as suas atitudes, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então, existem muitas formas de olhar para o comportamento, né? Você pode olhar para o comportamento, por exemplo, com um olhar, assim, genético. Ai, eu herdei um gene da explosão, então eu explodo porque eu herdei um gene da explosão, Isso aí não entende? é querer estar confortável do jeito que você é? Totalmente, porque hoje existe também a epigenética, né? Que mostra o quê? O que realmente vai impactar uma manifestação genética é o ambiente. Então, se eu vivo num ambiente calmo, tem dois irmãos gêmeos, vamos supor, geneticamente idênticos. E aí você coloca um no ambiente afetuoso, um lar equilibrado, e outro numa família disfuncional. Eles vão ter comportamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque o ambiente impacta a forma com que os nossos genes funcionam, certo? Você pode olhar para o comportamento pelo olhar da personalidade. Ah, é a personalidade de cada um. Sim. Você pode olhar para o comportamento de várias formas diferentes. Sim. Eu olho para o comportamento pelo olhar da neurociência, entende? Entendi. Então, vai ter uma pessoa que vai falar, por exemplo, do temperamento. Ah, temperamento fleumático, nem sei, não é a minha Eu nem área. sei o que é isso, mas tudo bem. Mas existem também a abordagem do temperamento. Ela vai ter uma outra forma de olhar. Sim. Então, eu escolhi olhar para o comportamento compreendendo a biologia humana, compreendendo o desenvolvimento do sistema nervoso humano, entende? Entendi. Então, a abordagem educacional neuroconsciente é essa. É onde você olha para o desenvolvimento infantil levando em consideração a biologia do filhote da nossa espécie, né? Como é que funciona o cérebro, como é que o sistema nervoso se desenvolve. Entendi. E hoje eu ensino isso não só para pais, né? Eu ensino para profissionais também. Você falou no começo que já estão colocando isso em escola? Ou deveria colocar em escola? Você falou isso? Não, hoje eu certifico profissionais tipo pediatra, certifico psicólogos, donos de escola também, porque eles querem levar isso para as escolas. E a gente vai começar a certificar escolas na abordagem neuroconsciente. Então, a gente quer escolas neuroconscientes, onde os professores compreendam o comportamento dessas crianças, né? Onde eles parem de usar castigo, de tirar a criança do recreio, né? Porque isso não... Colocar no canto para pensar. Então, assim, quando os professores, os pais e todos os profissionais... Funciona? Funciona na hora, né? Por medo. Mas no dia seguinte a criança vai lá e faz de novo. Ai. Minha mãe botava a gente lá e a gente ficava assim, vou fazer o quê aqui? Quando você era pequena, bem pequenininha, talvez você tinha medo. Conforme você vai crescendo, aquilo perde, né? Total. Você fala, tá bom. Você levava uma chinelada, bate você tinha mais, medo. né? Depois você falava assim... Bate mais que não dói. Então, não doeu nada. Então, assim, castigar... Eu sou contra, né? Na educação neuroconsciente, eu sou contra castigo. Porque o que você precisa, na verdade, é ensinar essa criança, né? Tá, você errou, então vamos focar. Como é que da próxima vez você poderia resolver isso? Vamos conversar sobre isso? Né? Ah, sei lá, briguei com um amigo. E da próxima vez? É um treino, gente. Desenvolver um ser humano é ser um treinador e não um ditador. Se eu educo com base no medo, eu estou ensinando essa criança a agir só motivada pelo medo e não porque ela aprendeu o que é certo, entende? Entendi. Então, o que a gente quer? A gente quer um filho que saiba tomar boas decisões, mesmo quando a gente não estiver por perto. Que é para isso que você cria o filho pro mundo. Você não quer um filho que só vai fazer o que é certo porque ele tá com medo de apanhar ou porque ele tá com medo de ser pego. Você concorda? Até porque amanhã você pode não estar aí. Então eu falo assim, os pais têm que se perguntar, o que eu tô fazendo é eficiente a longo prazo? Porque eu posso até pegar um chinelo agora para ameaçar uma criança, ela vai ficar com medo. E a longo prazo, você vai pegar o quê? Um pedaço de pau e bater nessa pessoa? Minha mãe jogava vassoura, guarda-chuva, aquela... Então, mas é totalmente agressivo, né? Que era certo e ela nem batia, na verdade. Mas ela ameaçava que a gente falava, você tá exagerando também, né? Guarda-chuva. É como eles foram educados, né? Exatamente. E ela ficava até com vergonha de fazer isso. Porque... Então, é que eles não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, né, Jane? Então, assim, a gente tem a oportunidade de mudar isso. Ou você vai continuar sendo uma pessoa descontrolada porque sua mãe, entendeu? Não, acho que a gente tem que parar e falar, caramba, vamos quebrar esse ciclo. Vamos criar pessoas emocionalmente saudáveis, né? É olhar ao seu redor, então... Julgar a capacidade da criança de entendimento, que às vezes a gente vê que a pessoa julga que ela não vai entender. É errado isso ou não? Por exemplo, mentir para uma criança, achar que ela não vai entender e enganar a criança? Olha, eu acho assim, depende de muitas coisas. Por exemplo, uma criança com 2, 3 anos, você vai falar que Papai Noel é Papai Noel, entende? Não, isso é uma outra coisa, é lúdico. Sim. Mas você fala mentira como? De mentir em que sentido, então?
Por exemplo, tem muita gente que acha que criança não tem um entendimento de alguma coisa. Eu acho que criança é esperta pra caramba, ela tá ligada em tudo que tá acontecendo e ela tem entendimento. Ela pode não ter o teu entendimento, mas ela vai saber se tá certo ou errado, alguma Não, coisa ou outra. não vai. Existe ou não? Não, ela não vai saber Mas se se tá ela certo ou descobre errado. depois que você mentiu? Então, mas você tem que me dar um exemplo para eu conseguir visualizar, entendeu? Por exemplo, eu vou sair pra ir não sei aonde, você vai fazer isso que tá aqui. Depois ela descobre que não foi bem isso que aconteceu. Tô falando um exemplo bobo, tá? Eu acho assim, ó, relacionamento, todo relacionamento emocionalmente saudável, ele precisa ser baseado em quê? Confiança. Sim. Então, a criança precisa confiar nos pais. Então, vamos supor que eu tenho ali um bebê, sei lá, de 9 meses, 10 meses, eu tô indo pro trabalho. Aí eu chego e saio escondido dele. Sabe? A criança fica ali. Subestimar a inteligência da criança? Não, não é isso. É importante que essa criança confie que você vai E e volta. Então, olha, mamãe vai sair, né? Eu vou sair e eu volto. Com o tempo, ela vai acreditar. Puxa, mamãe realmente voltou. Mesma coisa quando você vai. Ela cresceu mais, né? Tem mãe que às vezes fala: não, eu vou ali e já volto. E foi viajar com o marido uma semana, entende? Então, Entendi. por quê? Porque tem medo de lidar com o choro da criança. Entendi. É fundamental a construção dessa confiança, né? Então, se você falar para uma criança, por exemplo, eu volto para te buscar, para te levar no parquinho, faça isso de verdade. Que às vezes a criança está chorando, se você parar de chorar, eu vou te dar um chiclete, eu vou te dar uma bala, eu vou te levar no parquinho depois. A criança acredita? Aí você vai, não, nem lembro que eu falei isso. Entende? Entendi. Então, essas mentirinhas que os pais contam para conseguir a mudança de um comportamento, traz consequência. Porque a criança é pura, né? Ela Sim. acredita totalmente no que pai e mãe falam. Especialmente quando ela é muito pequena. Até porque depende completamente deles, Exato. né? Papai e mamãe são tudo na vida dela, né? Você criou a Academia de Educação Neuroconsciente, que une a neurociência e a educação infantil. E é, inclusive, reconhecida pelo MEC. Uhum. Como foi o processo de desenvolvimento da academia e qual o principal objetivo dela? Bom, a academia, como eu falei, né? Eu senti assim, que esse conhecimento precisava chegar a mais profissionais. Os pediatras, para você terem uma ideia, eles falam, deixa o bebê chorando, não pega no berço, vai ficar mimado. Por que que eles falam isso? Eles também não aprenderam na faculdade, entende? Eles não aprenderam isso na faculdade. Eles entendem de saúde, né? Física. Sim. Eles não entendem desenvolvimento infantil. No sentido de você olhar o comportamento da criança, né? O desenvolvimento do cérebro. Então, como é uma área muito nova da ciência, falei, gente, as primeiras pessoas que precisam aprender isso são os pediatras, porque estão na linha de frente com os pais. É a base pro pai também, né? Exatamente. Então, eu lembro eu na primeira consulta com uma pediatra, mãe de primeira viagem, assustada. Ai, meu Deus, o que eu faço? Você não sabe o que você faz, né? Tudo novo. Então, é muito importante você ter um pediatra neuroconsciente para te falar, não, pega a criança no colo, não deixa ele chorando no berço, né? Ele é 100% dependente de você, não tem problema, pode pegar, pode amamentar tranquila, entende? Então, eu comecei a certificar. O objetivo foi levar esse conhecimento para profissionais da saúde e da educação, que são os que estão, né, nas escolas, os psicólogos. Muitos pais levam as crianças para os psicólogos, achando que o problema é a criança, e na verdade são os pais, né? É o pai que educa essa criança na base do medo, é o pai que não tira um tempo essa criança, não dá afeto, não dá atenção. A criança começa a apresentar problemas comportamentais e leva para uma psicóloga. E a psicóloga não vê que o problema é do pai? Muitas psicólogas ficam confusas, né? Porque elas não têm esse aprendizado do desenvolvimento do cérebro no início da vida. Então, por isso que está sendo muito importante, né? Para esses profissionais aprenderem tudo isso. E o próximo passo é, de fato, certificar as escolas, né? Não só os professores, mas todo mundo que está ali dentro lidando com a família, com a criança e com os pais. É um trabalho grande esse, hein? Muito. É bem amplo. Muito amplo e também mudar, né? Mudar uma cultura, mudar uma forma de pensar é desafiador. É um trabalho de formiguinha, né? Mas já somos milhares de formigas, então aos E poucos já a gente... começou, né? Exatamente. Como a educação neuroconsciente pode ser efetivamente integrada aos currículos e práticas do ensino existentes? Eu gostaria que a educação neuroconsciente fosse uma matéria da escola, igual português, matemática, criança. geografia. Desde criança. Eu acho que tinha que ter matéria na escola, entendeu? Para a criança entender por que ela está com raiva, né? Entender as emoções. Hoje já tem aqui no Brasil
essa parte da educação emocional, mas a gente poderia ir mais a fundo, inclusive para treinar os professores, que é o que eu quero fazer, né? E tem uma faixa etária para começar a esse entendimento na escola, por exemplo? Olha, você não vai ensinar isso para bebês, né? De Sim. 1, 2 anos, mas eu acredito que por volta dos 3, 4 anos você já pode começar de formas lúdicas A falar colocar. com a criança, né? Sobre o que ela sente. Tá com raiva? Vamos entender, né? Vamos se acalmar? Vem cá. Vamos abraçar essa almofada? Vamos respirar? Então, é coisa que a gente nunca aprendeu, né? As pessoas da nossa geração sente Ela tem raiva, um explode. autoentendimento desde pequeno, é isso? Isso vai desenvolver inteligência emocional, né? Imagina que Nossa, isso é sucesso. maravilhoso. Imagina você com 20 anos sabendo lidar com o que você sente. Olha a potência desse ser humano. Nossa, ia ser maravilhoso isso. Então, porque eu falo, todo ser humano nasce com potencial. Mas a gente vai atingir esse potencial de Depois, acordo com o meio, né? Será que o meio que você vive tá te levando a se desenvolver como você merece, como você precisa e como você pode se desenvolver? Então, muita gente, igual você falou, depois, com 30 anos, com que 40, você vê que você 50. precisa de um entendimento, então. Depois de ter feito 10 anos de terapia, 15 anos de terapia. Ah, mas ter né? errado horrores por uma coisa E que ter você... sofrido tanto. Por algo que não que a gente não vai sofrer. A vida traz dores, traz frustração, mas você concorda que a gente pode preparar melhor? A lidar com isso. Com A ter sentimentos. resiliência, a lidar com a frustração. Eu lembro, minha mãe era super autoritária e meu pai super permissivo. Então, eu lembro direitinho, assim, que meu pai gostava de fazer tudo pra mim. Um dos primeiros nãos que eu tomei na vida, eu falei, gente do céu, Do teu pai. doeu demais. Não, que eu tomei da vida, entendeu? Ah, entendi. Doeu demais, porque eu falei, gente, por que meu pai não me deu uns nãos antes, sabe? Eu me questionei assim, eu falei, nossa, ia me poupar tanto. Então, os limites são importantes, né, Jane? Então, não é só dar amor, também dá limites, mas com respeito. Até pra você saber lidar com a tua emoção. Você não vai ter tudo que você quer, do jeito Claro que você que quer, a não. hora que você quer. Tudo tem uma construção, não é? Você vai ter que trabalhar para conquistar o seu sonho, você vai ter que estudar para se formar, você vai ter que se dedicar para um relacionamento dar certo, para você ter uma promoção no emprego. E aí é o que acontece com essa geração atual, né? Acha que tudo aperta um botão e pronto. Então é importante também, né? Deixar a criança lidar com o que ela sente, com a frustração que ela sente, só que com o nosso apoio. Não é querer salvar ela da frustração, né? É ajudar ela a passar por essa frustração. Quais são os maiores desafios que os pais e educadores podem enfrentar ao implementar essa abordagem? Eu acho que é mais desafiador não implementar essa abordagem, entende? Entendi. Porque quando você está ali vivendo uma educação autoritária, né, querendo controlar e mudar o outro sem mudar o seu próprio comportamento, é aquela história, né? O maior desafio não é controlar o comportamento do outro, é controlar o nosso comportamento. Então, eu acho que o maior desafio aqui é a pessoa entender que ela precisa mudar e começar a praticar novas formas de agir, porque o que está no automático é mais fácil, né? Sim. É aquilo que a gente conversou aqui já. É muito mais fácil eu ficar numa zona de conforto nada confortável, fazendo tudo igual, do que falar, não, caramba, deixa eu arregaçar as mangas para treinar habilidades que eu não tenho, né? Pode ser confuso quando só um dos pais tem esse entendimento e o outro não? Pra Acontece criança? muito, né? Eu acho que é muito comum que isso aconteça. Essa é uma pergunta frequente que eu recebo, né? As mães falam, gente, mas Thelma, eu mudei, meu marido não mudou. Gente, mude assim mesmo. Faça a sua parte mesmo assim, porque seu filho vai ter uma mãe que Pelo menos o exemplo que ali. construiu um relacionamento saudável com ele. Então a criança é capaz de olhar e falar, não, puxa, meu pai é assim, minha mãe é assado. Mas a parte que a mãe está fazendo é importante para o desenvolvimento dessa criança, entende? Uhum. E pode acontecer, na maioria das vezes acontece, do pai ou a mãe mudar, Depois assim de ver como o o meu resultado. marido, depois de ver realmente os resultados de você educar uma criança com conexão, com limites respeitosos, com afeto, né? Porque é uma revolução que acontece, é totalmente diferente. Eu acho maravilhoso porque a criança também vai passar isso depois adiante, né? Vai. Mas isso não confunde a criança. Que os pais... Um faz de uma maneira e o outro do outro. Não, as crianças Pode se ser adaptam, confuso? né? Elas se adaptam, elas vão começar a entender que com o papai é de um jeito, com a mamãe é de outro, a gente se adapta, que as pessoas são diferentes. O ideal é que eles fiquem na mesma página, porque Entendi. o marido e a mulher, o pai e a mãe devem jogar no mesmo time, e não um contra o outro. E para o filho sentir que esse time é forte, é muito importante, né? Então, assim, quando o pai e a mãe entram em pé de guerra, a criança sente isso. Aí vai falar com o pai, não, fala com sua mãe não deixou, entende? Então,
é importante que os adultos se alinhem, conversem sobre isso, né? O que que eu não tolero, o que que você não tolera. Quer discutir sobre uma coisa que não está concordando? Discute longe da criança. Ela está em construção, né? Ela ama o pai, ela ama a mãe. Então, exige muita maturidade, né, gente? Formar uma família não é só ter inteligência emocional, é ter maturidade, agir como um adulto, né? E quais são os benefícios potenciais de longo prazo da educação neurociente para a criança? Você já consegue responder essa pergunta. Pensa. O que que E- uma criança que é educada com amor, afeto, limites respeitosos, educação emocional, olha só, que Um potência de ser monstro. humano, né? Caramba! Não vai sair na rua brigando com os outros, sabe? Não vai ficar entrando em confusão, vai respeitar os sentimentos do próximo, vai se respeitar, Sim. vai cair fora de uma relação tóxica, onde ela não é vista, onde ela não é bem tratada. Então, assim, é um impacto positivo em todas as É áreas, um né? alto amor também, né, por ela mesma. Claro, um respeito enorme, né? Que é isso, eu não vou aceitar que a pessoa me trate mal. Então, transformação em todas as áreas, inclusive no sucesso profissional, porque você vai ter autoconfiança. Você confia em você, você quer o melhor para você, você tem autoestima, você aprendeu a importância do esforço e da dedicação, né? Que é construído ao longo da infância. Caiu de bicicleta, filho? Levanta. Vamos treinar até conseguir. Tá tudo bem. Ah, o brinquedo quebrou? Vem cá, vamos arrumar? O que você pode fazer da próxima vez para esse brinquedo não quebrar? Tô passando a infância inteira construindo habilidades nessa criança. Ao invés de achar que eu tenho que mandar, que ele tem que me obedecer, que ele só tem que fazer o que eu quero. Pensa só, a consequência de jogar uma criança obediente no mundo. Ela não aprendeu a tomar decisões, ela aprendeu a obedecer. Uhum. Ela vai obedecer a namorada, o namorado, os amigos lá que usam droga. Ela vai obedecer o chefe, não vai ter condição de tomar atitudes, de montar o próprio negócio, e o medo de errar e ser castigada. Então, assim, impacta De não estar no padrão. todas as áreas, entende? Não conseguir falar não por medo, né, de ser rejeitado, porque é tanto buraco emocional que, meu Deus, eu tenho que falar sim até querendo falar não, né? Quantas pessoas ficam em relacionamentos abusivos porque acham que é aquilo que elas merecem, elas nunca vão ser amadas? Sim. Então, o buraco é mais embaixo, né? Tá na infância tudo, eu sempre falo. Tudo bem na infância. É a base da vida. Quais são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento mental saudável da criança e como os pais, cuidadores e educadores podem apoiar esses processos? Amor e segurança, Sempre. sempre. Porque o cérebro humano precisa de segurança, né? Se a gente vive num ambiente inseguro, que a gente tem medo dos nossos próprios pais, o nosso cérebro entra em estado de alerta. Entendi. E isso aumenta a produção de hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, impacta o comportamento, aprendizado, foco. A criança pode ficar super agitada, ela fica hipervigilante. Então, a segurança emocional que os pais dão, né? Ela ter certeza que pode contar com esses pais, não importa o que aconteça, receber afeto, orientação, é fundamental. Como a identificação e intervenção precoce para situações de saúde mental em crianças podem ajudar a prevenir resultados negativos de longo prazo e promover resultados de desenvolvimento positivos? Quanto antes a gente começar a oferecer ajuda, principalmente para crianças que sofreram muito traumas, é melhor, né? Então, por exemplo, uma criança que passou por um divórcio muito tumultuado, que vivia, por exemplo, em pobreza extrema, uma criança que foi abusada emocionalmente, fisicamente, sexualmente, elas precisam de ajuda muitas vezes. Os pais não conseguem sozinhos, né? Muitas por falta de conhecimento, porque às vezes nem sabe o que está acontecendo com a criança. Sim. Por falta de não saber realmente como agir. Então, quanto antes os pais perceberem que algo não está indo bem, buscar ajuda, né, de um psicólogo infantil, de uma orientação, melhor. Porque dá tempo, né, da criança começar a resolver os problemas antes de se tornar uma adolescente, um adulto. Então, é aquela história, né? Sempre. Nunca é tarde para mudar, mas quanto antes, melhor. Olhar para a criança, eu acho, também, né? Sempre, né? É isso. Olhar, porque às vezes você tá ali com ela todos os dias, você não tá enxergando nada, né? Você tá correndo atrás do rabo e cozinha e dá comida e põe a roupa para lavar e vai pro trabalho e volta. Mas e aí, como é que essa criança tá se sentindo? Tá tudo bem com ela, né?
Como a educação neuroconsciente é recebida e compreendida nos diversos contextos socioculturais existentes? Nossa, a pergunta é boa. Na verdade, é diferente, né? Porque a pessoa que teve acesso à educação, a pessoa que está ali buscando sempre aprender, crescer, se desenvolver, ela tem mais interesse pela educação, né? É diferente, por exemplo, daquela pessoa que, Mais não, ignorante. nunca fui para a escola, não quero saber, imagina, não tem que estudar para educar ninguém, não quero mudar, filho é meu, vou fazer o que eu quero, vou bater sim, entendeu? Então, tem toda a diferença, né? Eh, Se a gente for olhar hoje para quem me segue, para quem realmente está estudando, lendo um livro, são pessoas que querem buscar conhecimento, pessoas que gostam de estudar, gostam de aprender. Então, normalmente as pessoas mais sem condições mesmo, financeiras ou com baixos níveis educacionais, elas têm mais resistência a mudanças, né? A olhar para dentro, elas estão ali repetindo padrões e não estão tão interessadas em aprender a fazer diferente, né? Então a gente vê também que, inclusive, nos países mais desenvolvidos, né, onde o poder aquisitivo é maior, onde as pessoas têm mais acesso à educação, eles estão mais abertos para melhorar, para mudar, para aprender. Então, Buscam esse entendimento mais também, é isso? sim. Uma pessoa que está ouvindo a gente, que acha que pode melhorar e quer melhorar, onde que ela pode, além do teu livro, dos dois, buscar essa ajuda hoje? Bom, autoconhecimento, lógico, sempre. Terapia, né? Terapia cognitivo-comportamental. Eu diria que por aí é o primeiro caminho, né? Leitura é bom também. Fazer cursos, né? Eu tenho vários cursos para pais, onde eu abordo inteligência emocional, feridas da infância. A pessoa consegue falar, caramba, ela começa a montar os próprio quebra-cabeça. Agora eu entendi. Então, eu tenho cursos que ajudam os pais a entender os mecanismos básicos, né, de desenvolvimento de uma criança. Eu falo, você não precisa ser um neurocientista, você não precisa ser um especialista, mas existem conceitos básicos que precisam ser compreendidos. Então, além da terapia, além da leitura dos livros, tem os cursos também, E né? onde que ela acha? E no meu Instagram tem tudo. Qual que é o teu Instagram? Thelma.abraão. Todos os dias eu tô lá dando dicas gratuitas também. Tem vídeos gratuitos no YouTube para quem quer começar. Tem os livros, esses 2 best-sellers, o Pais que Evoluem, o Educar é um Arte, Amor, mas também Ciência. E tem mais 8 livros digitais na Amazon, vendidos exclusivamente pela Amazon. Sou autora exclusiva lá do Leituras Rápidas, que abordam temas específicos. Por exemplo, trauma de infância, Pare de Gritar Papai e Mamãe, Que legal. Por Trás das Birras. São livros curtos, leituras rápidas, que pegam problemas, assim, pontuais. Vício em telas, entende? Entendi. Então, tem muita ajuda lá no meu Instagram, gratuita, e também para quem quer se aprofundar no assunto. Não tenho como agradecer, Thelma. Muito obrigada. Foi muito explicativo mesmo. Eu acho super importante essa abordagem, que eu também acredito que tudo vem da infância, que você não tem nem consciência às vezes. Isso mesmo. Mas pensar, parar e refletir é o começo de você querer buscar, acho que essa mudança. Eu adorei nossa conversa. Obrigada mesmo. Eu que viu? agradeço. Foi ótimo. Ó, gente, vai lá no Instagram dela que você vai ter toda a informação. E aqui a gente tem um QR Code nessa parte direita, que você vai colocar o teu celular e pegar todas as nossas redes, que a gente tá no Spotify, no YouTube, TikTok, Instagram. No Instagram você vai lá e tem todos os links também. E a gente também tá no Box Play. Novidades! Amo, amo, amo! Obrigada, viu? Obrigada a você. Um beijo, pessoal.